Parece que o desgraçamento mental está em alta. Cavaleiro da Lua e Ruptura são prova disso. Parece que a gente está bem ferrado da cabeça mesmo, né não? É verdade. Fala aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Uribarne, você está no Filodoxia para uma crítica, uma resenha, um bate-papo sobre duas séries, como eu disse, sobre desgraçamento mental, Cavaleiro da Lua e Ruptura. Simbora! Every time you find yourself here, it's because you chose to come back. Embrace the chaos. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, deixa seu like maroto, se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito e se você estiver assistindo essa prévia lá, aqui pelo Instagram, não esquece de passar no canal que ajuda muito, beleza? Lembrando que esse papo não contém spoiler, tranquilo? Então agora sim, bora começar! E falando em começar, sim, já estamos aí na semana de estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eu fui ver o filme na sexta-feira. Não dá tempo de gravar e editar, então semana que vem já vídeo aqui no canal de O Doutor Estranho Multiverso da Loucura com spoiler, beleza? Voltando aqui, ainda no universo Marvel / Disney, vamos começar aí pela queridinha do momento do Disney Plus, que é Cavaleiro da Lua. E aqui a ideia não é trazer spoilers da série, mas assim, eu preciso falar do penúltimo episódio, beleza? Então se você não viu o último episódio, tudo bem, mas o penúltimo eu vou acabar citando de alguma maneira, direta ou indiretamente, então desse penúltimo episódio de Cavaleiro da Lua, eventualmente vai haver algum spoiler, tá? Tranquilo? Tá avisado? 3, 2, 1, então beleza. Cavaleiro da Lua é uma série que chegou assim, meio sem grande alarde, sem muita expectativa, e pra mim eu tinha uma certa curiosidade por conta do elenco, né? Você tem ali o Ethan Hawke, você também tem o Oscar Isaac, que são dois excelentes, dois grandes atores envolvidos numa produção de super-herói. Eu falei, ué, isso deve ser curioso, né? Eu gostei, hein? E realmente entregou. E eu gostaria de trazer, assim, como quase que não é nem uma crítica, na verdade, né? É uma recomendação das duas séries, né? Já digo aqui logo de antemão. Cavaleiro da Lua e Ruptura são séries que vale a pena assim, ser visto. Mas vamos lá voltar a Cavaleiro da Lua. Cara, pra mim, Cavaleiro da Lua brilha muito nos seus dois penúltimos episódios, né? Com exceção do último, que pode ter agradado ou desagradado algum. Desgraça! Pra mim, pouco importa, a jornada foi interessante. Eu gostei muito do penúltimo episódio, sobretudo, e o seu predecessor, quando a série, a Marvel, o roteiro, se debruça sobre a psique desse anti-herói, desse personagem, desse herói, que é o Cavaleiro da Lua, e os seus transtornos, os seus traumas, as suas questões, com as suas três personalidades. É bem verdade que o Jack, ele fica ali escondido mais pro final da série, né? A personalidade mais supostamente sangrenta ali do Cavaleiro da Lua e tudo mais. Mas como foi bom ver aqui o Oscar Isaac trabalhando esse Mark e esse Steve com também uma ajuda do roteiro que fez a gente entender e perceber o Steve, que era a personalidade criada como defesa, como personagem principal e não o Mark. Gostei dessa ideia, dessa inversão de você contar a origem no final, digamos assim, né? E é interessante perceber que a gente tem muitas séries, assim como aconteceu no final dos anos 90. Você teve ali no início dos anos 2000 muitos filmes como, por exemplo, Os 12 Macacos, teve também, sei lá, anteriormente Estranho no Ninho, e também depois teve Clube da Luta, sobretudo com Fincher, e tantos outros. Até o Batman do Matt Reeves tem uma coisa niilista, tem uma coisa pessimista, suicida, traumática, angustiante, muito forte, né? É interessante ver isso, como está se espelhando no audiovisual. Seja aqui em Cavaleiro da Lua, que é sim uma série que tem alguns problemas, mas pra mim ela ganha muito, como eu falei, nesse penúltimo episódio, sobretudo quando entra na noção dos mecanismos de defesa do ego, né? Trabalhado por Freud, também depois pela Anna Freud, que tem a ver com a negação, tem a ver com a regressão, né? A regressão no sentido de infantilização, né? Quando você tem um trauma muito forte, um dos mecanismos de defesa do ego é voltar para certa infância, para certo lugar. Não é o que acontece essencialmente na questão do transtorno dissociativo de personalidade, que é a questão aqui do nosso personagem principal do Cavaleiro da Lua, né? Ele cria uma outra personalidade, que também aparece lá no Fragmentado, né? No Shyamalan. Ele cria uma outra personalidade para defender a si. E assim por diante, né? Eventualmente, uma outra personalidade pode se surgir de uma segunda já previamente estabelecida, para poder se, de alguma forma, preservar do trauma, das agressões, dos abusos da mãe e também do próprio trauma da morte e do luto por conta do seu irmão falecido. Você tem esse sujeito que vai criando camadas de proteção para não lidar com esse trauma. Então é como se criasse um alter ego outro que é capaz de lidar ou proteger
proteger o sujeito daquele trauma. E é bem interessante a gente pensar o Mark como alguém que no penúltimo episódio, né, lembrando que esse é o foco aqui, passou por 3 lutos, né, basicamente. Ele passa pelo luto do irmão, ele passa também pelo luto mais à frente da própria mãe que morre, né, e por isso as personalidades se misturam, e também o Mark passa pelo luto de ver o Steve morrendo, né. Aliás, a morte do Steve, aquele barco, me lembrou um pouco o Soul e também me lembrou Divertidamente, né. Quando o Steve morre, me pareceu muito a cena do amigo imaginário da Hailey morrendo ali no final. Leva ela pra lua por mim, tá? Que episódio poderoso, né? De alguma forma, ser pleno, ser potente, é entender-se em nossa completude. Então, abraçar todas as personalidades e se tornar uma unidade coesa e minimamente em paz consigo mesmo, talvez seja o grande propósito de Cavaleiro da Lua nessa primeira temporada, que, para além de contar a origem do Cavaleiro da Lua, conta a origem de uma das personalidades. O personagem principal, portanto, dessa primeira temporada é o Steve e o Mark, sobretudo o Steve e como ele foi criado e por que ele foi criado. Mas assim, para fechar, Cavaleiro da Lua não é uma série perfeita, ela começa muito bem, tem um primeiro e segundo episódio muito bom. O CGI, às vezes, ele é falho, fraco, também a questão das sequências de ação. O desenvolvimento do roteiro, às vezes, é esquisito, foi meio truncado, apesar de crescer bastante nesses 2 episódios ali, antes do episódio final. E não sei se entregou tanto quanto eu ou quanto você gostaria no final, mas pra mim a jornada foi bastante agradável, mas é uma série que é promissora. Ela não chega com tanta potência como, sei lá, WandaVision, pra mim bateu muito forte, apesar do final também ser meio nhé. Cala sua boca! Mas é uma série que tem um potencial muito grande e dá pra entender porque que Oscar Isaac e também o Ethan Hawke aceitaram fazer parte desse projeto, porque tem personagem, tem trauma, tem desenvolvimento. Bom, então por isso tudo, a minha nota para a primeira temporada de Cavaleiro da Lua é nota 7,5. É um excelente início de personagem que faz um aprofundamento na psique e nos traumas de um herói, de um anti-herói, como eu não tinha visto antes na Marvel. Eu quero aplausos. Bom, agora vamos falar do creme de la creme pra mim, que é Ruptura, minha série favorita dentre essas 2, já digo logo de antemão. Também já aviso que teve uma live lá no Instagram com o meu querido amigo psicólogo Ricardo Chagas, do Minutos de Sanidade, dá uma olhada lá no canal dele. Teve a live no Instagram, eu coloquei a íntegra aqui no canal, e também lá na playlist de lives e longas, tem também a corte sobre a minha live sobre o Batman, né, com o meu querido amigo Christian, da Coruja Diurna, e também a live falando sobre Ruptura. Dá uma olhada lá na playlist de live, longas, etc, beleza? Ruptura é uma série da Apple TV+, capitaneada aí por Ben Stiller, que se mostra um diretor bastante seguro e potente desde lá de O Mundo Secreto, né, ou A Vida Secreta de Walter Smith. Ele aqui tem sua potência, né, como produtor, como diretor. Que controle, que segurança, que clareza da história que ele quer contar. Que história boa, premissa simples, né, que eventualmente já passou pela cabeça de todo mundo. E se a gente pudesse implantar um chip na cabeça que pudesse dividir a nossa consciência em 2, e não é bem consciência, nem persona, nem self, nem ego, dá uma olhada na live para ver qual seria o termo melhor ali, mas já adiantando, seriam 2 egos diferentes que de alguma forma compartilham seus inconscientes. Lembrando que esse papo aqui sobre Ruptura não tem necessariamente spoiler, é sobre um geral, mas seria interessante se você já estiver assistindo a série, é melhor, vai ter mais significado para você. Ruptura é uma série que tem um controle de cenografia, design, direção de arte, iluminação e uma premissa, como eu estava dizendo, bastante interessante, que é a ideia de se a gente pudesse dividir a nossa consciência, no caso, o nosso ego, em 2, tornando 2 egos, dois sujeitos distintos que compartilham do mesmo subconsciente, dos mesmos traumas, sem necessariamente ter consciência desses traumas. E são os traumas justamente que ligam os personagens e de alguma forma mobilizam os personagens a questionarem a sua existência, seja no eu externo, seja no eu interno. Uma premissa bastante poderosa que de alguma maneira fala bastante com esse tempo de pandemia, né? A série foi gravada ali no início, né, da pandemia, e eu fico pensando como seria o processo de ruptura da vida, né, do mundo da vida cotidiana, com o mundo do trabalho em um contexto, sei lá, de pandemia, onde a casa é o trabalho. Olha só que bosta, né, que seria. Ixi, meu Deus. Você tem personagens extremamente interessantes, todos eles com seus traumas e questões. Com exceção do Dylan, que não fica muito claro por que ele se candidatou para fazer parte ali da Luma. Você tem o Irving, né, que tem ali um histórico de ser uma pessoa regrada, centrada. Tem a questão da sexualidade dele. Também você tem o nosso personagem, o Mark, que está tentando superar o luto, né? Isso tá nos trailers e de alguma forma ele entende o processo como 8 horas do dia em que eu não vou pensar
nesse trauma, nessa minha culpa. Você também tem a personagem da Hayley, que tem ali um plot interessante de onde ela veio, para onde ela vai, e no sentido de por que ela tá fazendo isso, e a gente vê que ela é uma das únicas ali, talvez, que acha que está fazendo a ruptura por ela, mas fica bem claro que ela está fazendo pelo desejo, para atender o desejo de um outro alguém, né? Fica bem interessante isso. E a própria ideia dessa empresa que trabalha com uma perspectiva bem parecida com séries e filmes, como por exemplo, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, Westworld, Show de Truman e tantos outros filmes e séries que trabalham essa ideia que de alguma forma esbarra na filosofia ali e sobretudo em três pensadores. Descartes, com a separação mente e corpo, né? Res cogitans, res extensa. Também ali em Heidegger, que fala da vida autêntica, da vida inautêntica, né? Enquanto a gente vive uma vida a partir do projeto do outro, essa é uma vida inautêntica. Enquanto a gente vive uma vida sem consciência da própria morte, da própria finitude e vive segundo o desejo do outro, o outro pode ser a família, o Estado, a religião, a igreja, vivemos uma vida inautêntica. Então ali você tem um dos dois egos vivendo uma vida inautêntica, se não os dois, para bem falar a verdade, né? E por fim a gente tem Platão, que de alguma maneira, né, assim como também tem o filme A Ilha, né, que você tem também essa questão, o próprio Matrix, mas aqui em Ruptura tem muito isso, né? É como se a Lumon, a empresa, fosse uma espécie de mundo de sombras, um mundo de ilusão, onde tudo que está ali é falso, tudo que está ali é um simulacro daquilo que é a realidade, mas é muito interessante pensar que o que liga essas duas personas, entre aspas, né, o correto seria egos, o que liga esses dois egos, esses dois eus, o externo e o interno, são os traumas do inconsciente que eles compartilham. Todos eles compartilham esses traumas e é isso que de alguma forma é o motor para que eles se movam dentro da narrativa, além da conexão que é criada entre os personagens. Ruptura é uma série excelente que chegou de mansinho, aplacou nossos corações, lembrou pra gente como é gostoso assistir séries como, por exemplo, Lost, que foi um frenesi, que teve um fim não tão agradável para tantos outros. Pra mim foi ok, gostei de Lost, mas Ruptura chega de mansinho e lembra pra gente como gostamos de séries sobre desgraçamento mental, né? Da gente se sentir mal, de se sentir incomodado, transtornado junto com os personagens. É uma série tecnicamente soberba. Direção, fotografia, direção de arte, enquadramento, iluminação, trilha sonora. A abertura da série é uma série toda redondinha que chegou sem fazer alarde e que certamente, se estivesse num streaming grande como, por exemplo, sei lá, Netflix, seria o assunto da sua bolha durante um bom tempo. Mas é da Apple TV e por isso ficou uma série meio underground, né? Meio nichada. Bom, então por isso tudo, a minha nota para a Ruptura da Apple TV é nota 10. Não poderia ser outra senão 10. É uma série que faz a gente pensar enquanto a gente assiste, é um thriller junto com ficção científica, mistura vários gêneros de maneira muito coesa, interessante e instigante. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!